Olá pessoal, essa é mais uma videoaula, agora falando sobre química orgânica, uma introdução à química orgânica. Bom, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos gerais da química orgânica, um histórico da química orgânica, falar um pouquinho sobre orbitais atômicos e moleculares, as principais reações químicas envolvendo compostos orgânicos. Dentro desse conceito de orbitais atômicos e moleculares, nós vamos entender como ocorre a interação entre os átomos e outras moléculas em si, e isso tudo reflete em reações químicas, a relação com compostos funcionais, grupos funcionais, as suas interações e a estrutura orgânica de modo geral. Para a gente começar falando sobre química orgânica, a gente tem que entender que a química ela é dividida em 4 ou 5, considerando bioquímica, que são as áreas do conhecimento da química. A química analítica, a química inorgânica, a química orgânica e a físico-química. A química orgânica ela é uma área que estuda basicamente os compostos que têm na sua constituição carbono. Quando a gente está falando então de compostos orgânicos e são aqueles que têm carbono na sua estrutura, isso fica bem evidente a sua importância para a bioquímica, para as ciências biológicas de modo geral. Quando a gente começa a falar dos compostos de carbonos, basicamente todos os elementos que têm origem viva conhecida, elas têm na sua constituição carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Hoje, facilmente nós podemos dizer que nós vivemos já a idade dos compostos orgânicos. Olhando aqui na escala da evolução da humanidade, a gente passou pela idade das pedras, as idades dos metais, vivemos a idade dos compostos orgânicos e hoje acredito que a gente vive a idade do silício, com a evolução dos eletrônicos de modo geral. Para que a gente entenda um pouco o que é a química orgânica hoje, a gente tem que olhar para o histórico dela. Já em 1700, os primeiros trabalhos, os primeiros estudos envolvendo esses compostos orgânicos começaram a ser desenvolvidos com Lavoisier, basicamente com a proposição de um equipamento que tinha a capacidade de determinar carbono, hidrogênio e oxigênio. A partir daí, conseguiu-se diferenciar compostos que na sua aparência tinham características muito semelhantes, mas nas suas propriedades eram bem diversos. Então, a partir dessa caracterização dos compostos elementares, foi possível iniciar os estudos da química orgânica. Em 1800, Leibniz, Berzelius e Dumas, e no mesmo período em 1860, Canizaro, eles começaram a aprimorar esses equipamentos, onde não só ele conseguia determinar carbono, hidrogênio e oxigênio, mas as suas porcentagens de forma quantitativa, eles conseguiram agora saber qual era a quantidade de carbono e hidrogênio em uma determinada molécula. E isso permitiu fazer a determinação ou implementar fórmulas empíricas, onde eu sei quantos por cento tem de carbono, de hidrogênio e oxigênio. Canizaro evoluiu um pouco mais essa teoria, onde ele permitiu não só trabalhar com essas questões percentuais, mas definir as suas fórmulas moleculares, sua estrutura mínima dentro desse conceito. Então, Canizaro acabou definindo, por exemplo, as estruturas CH2, C2H4, C5H10 e assim por diante. E já em 1861, um pouco adiante, Kekulé, Cooper e Butelov, eles implementaram a teoria estrutural. Até então, sabia-se qual era a porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio, sabia-se que tinha uma forma elementar básica, mas ainda não conseguia diferenciar um composto que tinha a mesma porcentagem de carbono e oxigênio, mas tinha propriedades físico-químicas totalmente diferentes. A partir da teoria estrutural, isso daí começou a ser desvendado e a partir daí começou-se a entender como eram as estruturas orgânicas em si. Nesse mesmo período, foi definido o número de ligações que cada elemento podia fazer. Então, por exemplo, definiu-se que carbono tinha 4 ligações, oxigênio 2, hidrogênio e cloretos 1 ligação. Ou os termos
monovalente, divalente e tetravalente. Permitiram também definir algumas estruturas relacionadas ao carbono, onde também nesse mesmo período surgiu as duplas ligações, triplas ligações, conceitos onde a partir das porcentagens, a partir das relações percentuais, podia-se determinar quantas ligações o carbono fazia entre si. Com essa estrutura definida, com as ligações químicas já em vista, foi possível diferenciar elementos que tinham a mesma fórmula empírica, a mesma fórmula molecular, né, como por exemplo o álcool etílico e o éter dimetílico, que ambos tinham 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que quando a gente olha para as propriedades físico-químicas, né, por exemplo, ponto de ebulição do álcool etílico 78 graus e o ponto de ebulição para o éter dimetílico menos 24. Então a temperatura ambiente, um ebule e o outro praticamente permanece no seu estado natural, na forma líquida em si. Evoluindo um pouquinho mais, os conceitos de ligação química já em 1900 passaram a ser foco de estudo de diversos grupos, mas que um grupo que se destacou bastante foi do professor Lewis e do Kussel, onde eles propuseram as teorias de ligações químicas. Foi nesse período que surgiu as ligações iônicas e as ligações covalentes, e também regras importantes como a regra de octeto, né, onde o número de elétrons tem que seguir uma distribuição bem simétrica entre todos os átomos. Nesse caso, Lewis propôs também que a distribuição dos elétrons nas camadas de valência, nos orbitais em si, ela tem uma distribuição conhecida e sistemática. A partir daí, ele atribuiu os orbitais do tipo S, P, D e F e a sequência em que os elétrons são depositados, desde o nível energético mais baixo até o nível energético maior intensidade. Então, começando sempre com a adição pelo orbital S, e subindo nas relações de camadas. A partir desses estudos e com a distribuição do número de elétrons, foi possível atribuir algumas regras. 3 regras principais são necessárias da gente considerar para o preenchimento dos orbitais. O primeiro deles é o princípio da construção, onde os elétrons ocupam os orbitais de menor energia possível. Então, é sempre de menor energia para o maior. O princípio de exclusão de Pauli diz que, no máximo, a gente consegue colocar 2 elétrons por orbital. E o terceiro ponto, na regra de Hund, quando a gente tem orbitais, por exemplo, nos orbitais P, D e F, que têm a mesma energia, a gente coloca um elétron em cada orbital antes de adicionar um segundo. Fica mais fácil da gente entender como é essa distribuição dessas regras, olhando aqui nessa distribuição energética por orbitais. Cada patamar desse, colorido, representa uma camada, e as letras aqui, P, D e F, são os orbitais. Então, a gente sabe que para o hidrogênio, que tem um elétron só na sua camada, o elétron é depositado no orbital de menor energia. O hélio atribui o segundo elétron a esse orbital de menor energia. O lítio, já preenchido o primeiro orbital, ele passa para o segundo nível. Berílio preenche o segundo nível do orbital 2s. Agora, quando a gente chega no orbital P, no caso do boro, tem orbitais P de mesma energia. Então, no caso do carbono, por exemplo, em vez de adicionar o elétron ao mesmo orbital vazio, eu vou adicionando o orbital que tem nível energético igual, mas está vazio. Nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Um ponto importante aqui da gente discutir é que toda vez que eu tenho o preenchimento completo desses orbitais, eles são caracterizados por gases nobres. Então, o preenchimento completo traz uma estabilidade química muito grande para esses elementos. Tanto é que o hélio, o neônio, o argônio, eles são gases inertes, praticamente não têm reatividade nenhum com outros compostos. Como, por exemplo, a gente está falando do flúor, nesse caso, ele tem a deficiência de um elétron, ele necessita de um elétron para se tornar o neônio, por exemplo, a necessidade dele por atrair elétrons torna esse composto muito eletronegativo. Então, todo mundo que está à direita aqui da tabela periódica, flúor, cloro, bromo e iodo,
tem uma eletronegatividade bastante alta. Ao contrário, por exemplo, o lítio, né, para ele se tornar um gás nobre, para preencher tudo isso aqui, ele vai precisar ganhar muitos elétrons. Então é mais fácil ele perder um elétron e ficar muito mais parecido com o hélio do que na sua constituição natural. Então, nesse caso, todo mundo que está localizado à esquerda da tabela periódica, olhando para a tela, são carregados positivamente, né? Eles perdem esse elétron muito facilmente. A energia de ionização desse elétron é muito baixa. Então, quando a gente está falando dos elétrons em si e a sua distribuição nas camadas de valência, ela está ligada diretamente à questão das reatividades. Então, existe átomos que querem ganhar elétrons que querem perder elétrons, né? Então esses átomos acabam tendo reatividade diferente de acordo com a sua distribuição eletrônica. Mas para a gente entender um pouquinho mais a respeito da reatividade e principalmente das atribuições de estrutura química em si, é importante a gente falar de outras teorias. Lembrando que todo o conceito aqui apresentado ele está sendo bem superficial, é apenas uma introdução para os conceitos de reação química e propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar agora é a teoria do orbital atômico. Quando a gente viu a distribuição dos elétrons nas camadas de valência, nos orbitais atômicos que a gente estava falando de elétrons em determinados orbitais. Mas o que é um orbital? Primeira coisa que a gente tem que fazer para entender essa teoria do orbital atômico é saber o que é um orbital. O orbital nada mais é do que uma figura geométrica, onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. O elétron ele se movimenta ao redor do núcleo de forma aleatória, mas ele tem uma região de predominância, uma região em que recorrentemente ele aparece. Então vamos pegar aqui como exemplo, esses eixos cartesianos x, y e z, e ao centro, no ponto de encontro desses eixos cartesianos, a gente tem o núcleo. Essas bolinhas brancas representam o elétron, mas não são vários elétrons, é o mesmo elétron. Mas imagine que cada bolinha branca dessa foi tirada uma foto. Então, o elétron, em diferentes momentos, ele estava em posições diferentes. Então, quando a gente junta todas essas imagens, essa é a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Então, eu tirei lá 1000 fotos e cada hora o elétron estava num lugar, Então, o que a gente pode observar? Que existe uma predominância de aparecimento desse elétron próximo ao núcleo, no centro ali. Mas, de vez em quando, ele dá uma passeada um pouco mais longe e esse elétron aparece do lado de fora. Mas o que é o orbital, então? O orbital nada mais é que foi uma atribuição que foram dadas a esse aparecimento do elétron, onde estipulou-se que existe uma probabilidade de 90% de encontrar o elétron. Então, quando a gente vê aquele número de aparecimentos e cria um gráfico de distribuição e eu atribuo uma região onde 90% das vezes o elétron vai aparecer, isso me permite criar uma região, ou melhor, um objeto geométrico, nesse caso aqui um orbital S tem uma forma esférica, e isso eu atribuo como um orbital. E essa função tem como propriedade ser denominada um orbital. Então, o orbital nada mais é do que a região onde o elétron tem 90% de ser encontrado, a probabilidade de 90% de ser encontrado. Essa atribuição dos orbitais em si, ela tem diferentes formatos geométricos. No caso do orbital S, a distribuição é esférica, ela se distribui ordenadamente ao redor do núcleo, formando esferas. Então, no caso aqui, o S1, o S2. No caso do orbital P, ela se distribui ao longo do eixo cartesiano na forma de halteres. Então, ela oscila entre no eixo cartesiano X, no eixo cartesiano Y, no eixo cartesiano Z, formando um halteres
com uma alça de um lado, de uma ponta, e uma alça do outro lado da ponta, mas o elétron é o mesmo, sendo distribuído nesses eixos cartesianos. Então, a partir dessas distribuições, a gente tem diferentes formas geométricas em si. Essas formas atômicas, né, que são assumidas pelos átomos em si, dependendo do número de elétrons que ele tem, elas podem se juntar. E quando elas se juntam, um átomo com o outro, formando uma ligação química, gera o que a gente conhece como orbitais moleculares. Então, esses orbitais moleculares podem unir-se entre si, né, onde um orbital S pode se ligar a um orbital P, ou um orbital S com S, um P com P e assim por diante. P, D, F e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, uma ligação entre um orbital S e um outro orbital S. Poderíamos ter dois átomos de hidrogênio aqui, por exemplo. Tá? Esses orbitais, quando em uma ligação covalente, passam a compartilhar esses elétrons. O que seria esse compartilhamento de elétrons? Os elétrons que estão na região de um determinado átomo passam a circular também na região de predominância ou de aparecimento do outro átomo em si, formando uma ligação química ou formando uma ligação covalente, né, um compartilhamento em si. Toda vez que eu insiro energia a esse sistema, aquecimento, uma fonte de descarga elétrica, seja lá qual for a fonte de energia, essa ligação ela pode ser rompida, pode ser quebrada, desfazendo então a ligação, ou seja, a contribuição de um elétron no outro, separando os átomos e cada átomo ficando com seu elétron dentro dessa distribuição. Nesse caso, quando ocorre essa ligação direta entre os orbitais em si, essa ligação ganha o nome de ligação sigma. Então, uma ligação diretamente nos eixos cartesianos são chamadas de ligações sigma. Essa ligação sigma também pode ocorrer entre orbitais P e S, orbitais P e P, né? E também ocorre ligações entre orbitais P, mas de forma lateral, né? Na ligação anterior, por exemplo, a gente vê que esse orbital vai se ligar diretamente no eixo cartesiano, né, com outro orbital P, formando aqui uma ligação sigma. Quando os orbitais, né, do eixo Z aqui agora se aproximam lateralmente nesse compartilhamento, formando agora uma estrutura um pouquinho diferente, essa ligação ganha a denominação π. A dupla ligação nada mais é do que a ligação sigma ocorrendo nesses eixos cartesianos e a ligação π lateral. Então, uma dupla ligação nada mais é do que uma junção de uma ligação sigma e uma ligação π. Nós veremos isso mais à frente. Isso vai ser muito importante para a gente entender as estruturas moleculares em si. Bom, então quando a gente tem esses orbitais, as formas geométricas em si, e a gente tem a formação das ligações químicas, os compostos podem interagir entre si, né? Então as moléculas podem se formar. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, que tem um elétron desemparelhado, quando forma uma ligação sigma com outro átomo de hidrogênio, ele compartilha seu elétron, distribuindo, né, a probabilidade agora desse novo orbital combinado de 90% se distribui entre os dois átomos. A mesma coisa acontece com lítio e outros compostos em si. O flúor, né, que é aquele elemento eletronegativo que a gente tinha falado, que estava bem à direita na tabela periódica, nesse caso tem um elétron desemparelhado, ele pode, por exemplo, receber, compartilhar, formar uma ligação covalente com o hidrogênio, produzindo, nesse caso, o ácido fluorídrico. Seguindo essa teoria, né, a gente pode formar vários compostos a partir desses conceitos em si. Mas quando a gente olha para o átomo de carbono, né, a gente vê que a distribuição convencional, a distribuição atômica do átomo de carbono, que tem 6 elétrons, ficaria 1s2, 2s2, 2p2. Por esse conceito, por essa teoria em si,
o carbono só teria 2 elétrons desemparelhados para poder formar a ligação química. Mas a gente sabe que o carbono faz 4 ligações químicas, e os químicos no passado também sabiam. Então, eles pressuporam, né, que essa teoria para o átomo de carbono, flúor e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, acabavam tendo um furo. Essa teoria não se aplicava muito bem a esse elemento, né, a esse composto atômico aqui, que é o átomo de carbono. Então, foi necessário evoluir um pouquinho essa teoria. Para entender melhor o que ocorria, os físico-químicos, junto com os químico-orgânicos, estudaram mais esse processo e definiram que o que ocorria com os átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio era uma transformação dos orbitais, ou seja, o elétron ela não tinha uma distribuição convencional nesse caso, né, no caso do carbono, e ela sofreu um processo de transformação chamada hibridização, que nada mais é que a junção de 2 orbitais produzindo um terceiro. Então, nesse caso, o orbital S e o orbital P, na sua condição energética, né, necessitava de uma energia muito grande para permanecer nessa condição. Quando ela se juntava e formava um novo orbital, né, um orbital híbrido, a gente tinha uma distribuição energética média menor do que a necessária para obter, permanecer na sua condição original. Então, o orbital híbrido agora formado é uma junção do orbital S com o orbital P, e o resultante dele tem menor energia envolvida. Então, a gente passa agora a ter não mais aquela estrutura nem na forma de halteres, que é o do orbital P, nem na forma esférica do orbital S, mas passa a ter agora uma configuração um pouquinho diferente, que a gente conhece como tetaedro, né? Então, essa distribuição dos 4 orbitais novos formados gera uma figura geométrica tetraédrica. E essa figura tetaédrica agora consegue explicar perfeitamente as ligações químicas do carbono, onde, pela teoria do orbital atômico convencional, ela tinha somente 2 ligações. Agora, com a teoria de hibridização, a gente passa a ter um orbital híbrido na camada de valência, então tendo agora 4 possíveis ligações a serem feitas. Então, o carbono pode receber então 4 hidrogênios, produzindo, por exemplo, o metano. O que é a hibridização do tipo sp2? Né? Como essas transformações do átomo de carbono ocorrem entre a junção do orbital S e do orbital P, eu posso ter junções parciais. Então, por exemplo, juntar um orbital S com apenas 2 dos orbitais P, sobrando um não usado, né? Então, a gente vai ter agora um orbital híbrido sp2 com um resultado energético menor e a manutenção de um dos orbitais P não utilizados. Esse novo orbital, esses 3 orbitais que se hibridizaram, eles se distribuem agora num plano geométrico entre o x e o y, formando uma estrutura trigonal planar. Essa estrutura trigonal planar, ela tem um ângulo de 120 graus e ela produz, então, essa estrutura, esse formato geométrico meio triangular. Como a gente tem também o orbital P que não foi utilizado, ele acaba sendo posicionado dentro do nosso sistema, né? Então, eu tenho 3 orbitais hibridizados e um P que não foi hibridizado. A mesma coisa ocorre com o orbital sp, onde a gente tem agora um orbital S com um orbital P se juntando e 2 não hibridizados, 2 permanecem na sua forma original. Essa hibridização ela produz um arranjo espacial linear, né, onde os orbitais, né, os elétrons vão se distribuir entre os eixos cartesianos aqui, de um eixo X ou o eixo Y de modo geral, né? Sobrando agora 2 orbitais P dentro dessa contextualização. Então, agora a gente tem
a possibilidade do átomo de carbono assumir diferentes configurações, né, como sp3, sp2 e sp. Importante notar aqui nas estruturas, né, então, por exemplo, esse orbital direto, ele é responsável por fazer a ligação sigma. Então, por exemplo, eu tenho 2 carbonos sp3, vão se juntar, carbono-carbono. Então, liga aqui uma ligação sigma, diretamente nessa ligação. Posso ter uma ligação lateral do orbital p não hibridizado, então formo aqui uma ligação π, né? Sigma diretamente, ligação π por esse orbital. Como nesse caso eu tenho 2 orbitais, eu posso fazer uma segunda ligação π aqui. Nesse caso aqui, o que a gente tem é nada mais, nada menos que a tripla ligação. Uma ligação sigma e 2 ligações π, de um orbital px e do pz, aqui formando a ligação. Quando eu tenho um carbono do tipo sp2, ocorre uma ligação sigma e uma ligação π, que é a dupla ligação, e assim por diante. Então, as ligações químicas do carbono são definidas principalmente por essas distribuições dos elétrons, né, nos orbitais híbridos de modo geral. É importante a gente entender essa hibridização, porque ela define, por exemplo, qual é a figura geométrica que vai ocorrer as ligações químicas, tetaédricas, trigonal planar ou linear, né? Definindo também se vão ser duplas ligações, triplas ligações e ligações simples. Essa tabela aqui definida por Lewis, ela mostra para nós o valor de eletronegatividade de cada átomo. Então, cada número desse equivale à eletronegatividade dos átomos aqui envolvidos. Então, por exemplo, carbono tem uma eletronegatividade de 2,55, nitrogênio 3,04, oxigênio 3,44 e o flúor 3,98. Quanto maior o valor, maior a eletronegatividade. Por exemplo, lítio aqui, que tem um valor bem pequeno, 0,98, é o de menor eletronegatividade em si. Por que esses valores são importantes? Porque a partir de agora, não basta só a gente olhar a estrutura molecular, mas a gente tem que olhar também as ligações químicas envolvidas. Quando a gente está falando em compostos orgânicos, é muito importante a gente olhar um aspecto que é a polaridade da molécula. E polaridade é um parâmetro vetorial. Então, por exemplo, o átomo de carbono com hibridização sp3 pode formar 4 ligações químicas, nesse caso aqui com o hidrogênio. Olhando para a tabela de eletronegatividade de Lewis, a gente viu que o carbono tem um valor de 2,55 e o hidrogênio 2,2. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, um pouquinho mais, né? Mas quando a gente faz uma distribuição vetorial, né, como o carbono é central e os hidrogênios são nas suas extremidades, todos os vetores levam ao mesmo ponto. E essa junção desses vetores tem um dipolo nulo, né, ou não resulta em uma polaridade pronunciada. Quando eu tenho isso, essa molécula se caracteriza, né, por não ter polaridade ou ser uma molécula apolar. Se a gente substituir um dos ligantes agora, colocando um composto muito eletronegativo como o cloreto, que tem um valor de eletronegatividade de 3,16, que a gente faz análise vetorial agora, a gente vê claramente que um desses ligantes, né, no caso do cloro, vai ter uma polaridade, ela vai estar carregada negativamente em relação às outras. E isso faz com que a gente tenha uma molécula dipolar, uma molécula em que um dos lados é negativo e o outro lado, o extremo oposto, é positivo. Essa polaridade ela é muito importante, porque é ela que vai definir a reatividade dos compostos orgânicos. Então, quando a gente está falando nessas atrações de cargas, a eficiência ou a força das ligações químicas, elas vão ser proporcionais a essa distribuição aqui nessa figura. Quanto mais eletronegativo ou eletropositivo for o composto, maior é a velocidade de reação, maior é a eficiência de reação química.
Lógico, nesse conceito, o que é mais forte é aquilo que se encontra como uma forma iônica. Né? Os mais eletronegativos e os mais eletropositivos vão ser as ligações mais fortes em si. Então, as ligações iônicas, né, do tipo íon-íon, vão ser as de maior energia. E de modo oposto, aquelas que não têm polaridade, as moléculas que não têm polos em si, elas são apolares, vão ser as reações químicas de menor intensidade energética, né, onde a ligação ocorre aqui através do chamado dipolo instantâneo, onde momentaneamente ocorre uma polarização e atração entre elas. Mas quando a gente faz um comparativo em escala de força, né, isso daqui é muito mais fraco, muito mais fácil de se dissociar essas ligações intermoleculares do que essa daqui, as iônicas em si. Então, na escala, depois a gente vem íon-dipolo induzido, dipolo-dipolo e dipolo induzido em si. Né? Então, a gente tem uma escala de afinidades dentro desse conceito de ligações químicas. Bom, é importante a gente falar dessas questões de polaridade e principalmente dessas questões de distribuição de carga, porque as reações químicas dos compostos orgânicos, elas se baseiam nesses conceitos, né? Tanto na molécula ter cargas negativas ou positivas, né? Como também ter pares de elétrons sobrando dentro da sua distribuição. Quando a gente começa a pensar em reações química-orgânica, é importante que a gente lembre de um conceito de ácidos e bases definidos lá por Lewis. Lewis fala para nós o seguinte, que ácido é todo o composto que recebe pares de elétrons, e base é todo mundo que doa pares de elétrons. Esse conceito atribuído por Lewis é muito melhor, por exemplo, o conceito de Bronsted-Lowry, que para ser ácido tem que ter H+, e para ser base tem que ter o H-. Né? O conceito de Lewis não necessariamente, basta ter par de elétron ou cargas negativas dentro para ser uma base. E para ser um ácido basta ter um polo positivo ou ser um cátion carregado positivamente em si. Né? Na definição de Lewis, então, um ácido é uma substância que aceita um par de elétrons e uma base é uma substância que doa o par de elétrons em si. Esse conceito é bastante importante porque a partir dele a gente vai definir os mecanismos de reação, de onde para onde as ligações vão ocorrer, de que átomo ou qual grupo funcional que as ligações vão ocorrer. Mecanismo de reação nada mais é do que uma representação sistemática de como as reações químicas se procedem. Né? A gente mostra as etapas de ligação, os intermediários, o caminho que elas seguem em si. Normalmente ela é representada por setas. Essas setas podem ser meias setas ou setas inteiras, onde ela representa, por exemplo, uma quebra de uma ligação química, nesse caso aqui, por exemplo, uma ligação homolítica, onde cada átomo fica com seu elétron, ou heterolítica, onde, por exemplo, aqui a seta inteira representa que a transferência do elétron está ocorrendo integralmente para um dos átomos. Da mesma forma que ocorre a separação, a ruptura, a gente pode fazer a recombinação, também representando ela por meias setas. Essas setas, elas indicam quem vai fazer as ligações. Então, em química orgânica, os termos normalmente utilizados são nucleófilos e eletrófilos. Nucleófilos são aqueles compostos que têm pares de elétrons ou estão carregados, são mais eletronegativos e têm a possibilidade de atuar como bases. E os eletrófilos são aqueles carregados positivamente ou são receptores de pares de elétrons, né? Então eles também vão atuar como ácidos dentro desse conceito. Na representação dos mecanismos de reação, sempre a seta vai sair do nucleófilo ou do par de elétrons ou do que tem carga negativa para o eletrófilo, representando então uma nova ligação química a ser formada.
né? Então, por exemplo, a dupla ligação aqui é um par de elétrons, então ele está fazendo também essa transferência. Então, essa representação ela pode ser aplicada para várias relações em si, tanto com os carbocátions, né, como moléculas convencionais, aí, como os carbonílicos. Toda vez que a gente tem cargas negativas, é um excesso de elétrons presente nessa estrutura. Então, a ligação química é muito proeminente, né? Existe a grande probabilidade de alguma coisa se ligar a esse grupo por conta desse desequilíbrio de cargas. Então, essa ligação passa a ocorrer para tentar estabilizar esse tipo de processo. É muito importante que a regra do octeto seja obedecida quando essas ligações ocorrem, né? Então, a gente precisa ter que cada átomo tenha no máximo 8 elétrons ao seu redor. E essa regra tem que ser obedecida. Então, mesmo que ocorram as ligações, a gente tem que ter as distribuições das cargas. Então, por exemplo, aqui, esse grupo CN se liga a esse carbono, só que esse carbono ficaria com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então, ela não está seguindo a regra do octeto, tem mais elétrons do que ela pode aqui. Então, essa dupla ligação é desfeita, passando o par de elétrons agora para o átomo de oxigênio. Então, ocorreu a junção e a dupla ligação foi desfeita dentro desse sistema. Então, passou-se a obedecer. Então, o mecanismo de reação representa aqui, através dessas sequências de setas, para onde está indo o par de elétrons em si. Aqui eu já comentei, né, da questão da regra do octeto, né, só reforçando um pouquinho mais essas representações, com a formação das ligações químicas e a sequência das setas para representá-las. Quando a gente está então falando de compostos orgânicos, né, quem é ácido é receptor de pares de elétron, quem é base é doador de pares de elétron. Então, praticamente todos os compostos orgânicos que têm polaridades, né, que têm cargas negativas ou positivas, podem atuar com esse mesmo mecanismo de ácido e base, né? Então, algumas moléculas orgânicas intermediárias, como os carbocátions e carboânios, podem atuar dessa forma, né? Aqui atuando como ácido, por exemplo, e aqui atuando como uma base. Quando a gente olha para os grupos funcionais em si, né, a gente vê claramente que eles podem atuar de diferentes formas. Por exemplo, o grupo OH do álcool pode atuar como uma base, né, se ligando, o par de elétrons se ligando ao polo positivo desse ácido, formando uma nova ligação química, né? Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, todo ácido, quando no seu par conjugado, se torna uma base. E toda base do seu par conjugado se torna um ácido. E assim por diante. Ocorre a mesma coisa com éter, com acetonas, os alcenos e outros compostos mais. Dentro das reações químicas, né, que envolvem aí esses conceitos de ácido-base, a gente tem 4 mecanismos diferentes, ou 4 tipos de reações. Basicamente, elas são de substituições, adição, eliminação e rearranjos. É muito simples da gente avaliar, porque os próprios nomes já explicam para nós o que ocorre. As reações de substituição, ela troca um grupo por outro, né? Então, nesse caso aqui, o cloreto é substituído pelo grupo OH. Nas reações de adição, um grupo funcional é adicionado a uma molécula. Então, por exemplo, aqui essa dupla ligação ela é desfeita e no local dessa ligação entre carbono-carbono é adicionado bromo à estrutura, né? Então, a gente faz uma adição desses elementos externos. Eliminação é o oposto da adição, onde a gente tem um composto na sua estrutura e a partir de um rearranjo, a partir de um meio reacional, ocorre uma reestruturação e a eliminação desse grupo funcional. Então, ele passou de uma ligação alifática para uma ligação dupla aqui. Nesse caso,
nas reações de rearranjo, nada mais é do que a reorganização estrutural da molécula. A gente passa uma molécula, um grupo de um local para outro, reorganiza essa estrutura, né, e transforma completamente esse composto. Né? Então aqui a gente mostra nessa estrutura a dupla ligação se transfere para os carbonos centrais e um grupo CH3 é distribuído na lateral. Né? Bom, todas essas questões de polaridade, de reações químicas e as suas interações em si, hibridização e tudo mais, elas têm ligação direta com as propriedades físico-químicas dos compostos. Né? Então, por exemplo, a polaridade das moléculas define, por exemplo, as propriedades, se é um sólido, se é um líquido, se é um gasoso. E essas ligações, essas atrações de polaridade definem qual vai ser o ponto de fusão e ebulição. Se esses compostos vão ser solúveis em água ou um outro solvente apolar. Ela define, por exemplo, vários parâmetros físico-químicos que são definidos em tabelas, são propriedades desses compostos em si. Então é muito importante que a gente compreenda essas estruturas para que entenda quais são as suas influências nas características dos compostos. Então, por exemplo, moléculas apolares como etano, né, que não tem polaridade em si, são dois grupos apolares, CH3 e CH3. Veja os pontos de fusão e pontos de ebulição muito baixos, menos 186, menos 88. Já pega um grupo polarizado, né, que tem aqui, ó, substituindo um H+, por um OH, um grupo bastante polar, o ponto de fusão e ebulição já aumentam significativamente. Né, passando, por exemplo, ponto de ebulição de menos 88 para 78 positivo. Né? Então, essas transformações, essas influências em si, são um ponto-chave de entendimento. E todos eles têm a ver com essas atrações eletrostáticas que a gente estava falando. Então, a força do íon é a mais significativa, né? Depois seguidas aí das interações íons de moléculas de polo e depois dipolos de polos. Né? A interação dos dipolos ela ocorre entre as polaridades das moléculas em si. E nisso enquadra-se a água também. A molécula de água é uma molécula dipolar. Como a quantidade de moléculas existentes é muito grande, essas interações têm uma significância muito elevada por conta da quantidade de interações, e aí ela ganha uma denominação específica, que é a chamada ligação de hidrogênio. Ela também, a ligação de hidrogênio, pode ocorrer não só para água, né, mas para moléculas que têm flúor, nitrogênio também, amônia, né, por exemplo. As forças de London são as chamadas polarização instantânea ou energias de dispersão. Vamos colocar aqui uma molécula apolar. Num determinado momento específico, os elétrons se concentram em uma região da molécula, né? Seja para a direita, seja para a esquerda. Nesse caso aqui, ela se posicionou mais concentrada nesse lado de cá do átomo. Nesse instante que ela acabou ficando polarizada, uma outra que estava com polo oposto acaba sofrendo a interação. Né? Para que ocorra uma interação bastante efetiva nesse tipo de molécula em que ela não tem polaridade, é necessário que a temperatura esteja bastante baixa. Em geral, quando a temperatura é elevada, por exemplo, na temperatura ambiente, essas moléculas terão baixíssima interação e aí, muito provavelmente esses compostos serão gasosos e eles serão perdidos para a atmosfera. Quando a gente diminui bastante a temperatura, a interação entre eles ocorre. Então, aqui é só uma tabelinha que simplifica ou resume todas essas
essas interações e as suas forças envolvidas, as suas propriedades físico-químicas envolvidas, né? Dê uma olhada com mais calma nesse slide, dê um pause aí e veja quais são os detalhes em si. Essas propriedades influenciam diretamente na questão da solubilidade dos compostos, né? Sendo que para dissolver um composto orgânico que tem polaridade, a gente vai precisar usar um solvente polar, né? Então, água dissolve, por exemplo, NaCl, dissolve, interage muito bem com etanol, né? Moléculas que têm polaridade. Já não interage muito bem com óleo, por exemplo, né? Porque ela não tem as mesmas características, né, da molécula do ácido graxo, que é predominantemente apolar. Então, um conceito bastante usado aí dentro da química orgânica é a frase que fala que semelhante se dissolve no semelhante. Mas entendam que essa é basicamente uma questão de interação entre polaridades. A solubilidade, então, vai ser relativa a cada um. Compostos com características desse tipo vão interagir melhor com solventes orgânicos apolares. Compostos como esse tipo vão interagir muito melhor com solventes polares, como a água. Então, a água, por ter polaridade, né, tanto positiva como negativa, ela pode interagir muito bem com grupos que têm polaridade, né? Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui a mistura de hexano e água, não ocorre a interação, porque a água é polar, mas o hexano não tem polaridade. E aqui a água e o KBr, onde o KBr é completamente desfeito, a sua estrutura molecular, porque ele interage com a água. Já no hexano, né, a gente percebe que a molécula permanece íntegra, e se separa da fase, né? A mesma coisa que acontece com o óleo, ficando separado as fases em si. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.